E aí, galerinha, beleza? Pô, a gente vem, né, construindo uma playlist inteira de eletromagnetismo. A gente estava na parte de eletrostática e a partir de agora a gente vai começar na parte de magnetismo, tá? A primeira aula de magnetismo. Uma coisa muito legal que eu digo sempre para todo mundo é a grande vantagem de se estudar, por mais esforço que isso gere, é que quanto mais você sabe, mais facilmente você vai aprendendo novas informações. Isso, inclusive, tem a ver com a minha tese de mestrado. Então, a quantidade de esforço que vocês devem ter desprendido aí ao longo de eletrostática foi muito grande para aprender divergente, rotacional, gradiente, talvez lembrar de equações diferenciais e N outras coisas. Mas feito isso, você entra agora aqui em magnetismo, naturalmente tudo deve ser mais fácil, porque você vai aproveitando desse conhecimento prévio, tá certo? E vocês vão ver isso aqui hoje. Mas antes, como sempre, eu queria pedir para vocês deixarem logo um like aí para não esquecerem, se inscreverem no canal, compartilharem, para ajudar esse movimento, para que a gente grave mais vídeos, construa mais playlists para ajudar mais pessoas, inclusive você que está assistindo. Beleza? Legal? Vamos lá. Então, pessoal, a primeira equação de Maxwell que a gente estudou foi a lei de Gauss, né? A gente estudou ela na forma integral e na forma diferencial. A gente vai ter uma rápida revisão aqui, porque a gente vai tentar aprender do magnetismo já por analogia. Então, eu tenho uma carga aqui positiva, tá? A gente sabe que o campo elétrico de uma carga positiva é saindo, é um campo elétrico de afastamento. Então, eu tenho uma superfície imaginária em volta dessa carga pintada de verde e um pedacinho da superfície dela chamado aqui de dA. Pessoal, o fluxo é calculado, o fluxo de linhas de campo é calculado através dessa superfície por uma integral de EdA. Foi isso que a gente estudou, uma integral de superfície, né, de EdA. Lembrando, né, lá em eletrostática eu expliquei isso com muito mais detalhe do que agora, que é uma revisão rápida. E a gente sabe também que esse fluxo, no final das contas, ele só depende da carga interna à superfície, tá? Esse epsilon é uma constante, carga interna sobre epsilon. Essa é a forma integral. Pô, essa mesma ideia pode ser escrita na forma diferencial. A primeira foi na forma integral, uso uma integral. A segunda na forma diferencial, porque eu tenho uma igualdade aqui envolvendo derivadas, tá? Lembrando, a gente tem explicações disso aqui no canal com mais detalhes do que aqui, tá? Então, o divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga dividida pelo epsilon zero. Bom, aproveitando, pessoal, vamos dar uma lembradinha aqui rapidinho de divergente, tá? Essa carga aqui é positiva, as linhas estão saindo. Então existe aí nessa figura um divergente positivo. No vídeo aqui do canal, dessa mesma playlist, um vídeo antigo, eu disse que esse caso nós teríamos uma fonte, né? Uma espécie de torneira jogando, né? Para fora linhas de campo, tá? Se a carga fosse negativa, a gente teria um ralo, né? Porque as linhas são entrando. Tudo bem? É importante lembrar disso daqui para a gente fazer a nossa analogia. Vamos para a segunda lei de Maxwell, que seria a lei de Gauss, só que agora para o campo magnético. Essa era para o campo elétrico e essa para o magnético. Então, pessoal, eu desenhei aqui uma fonte de campo magnético, um ímã. Percebam que eu estou fazendo tudo na analogia, usando a mesma ideia. Vocês sabem que as linhas do campo saem do norte e entram no sul. Então, se eu tenho norte aqui e sul aqui, a linha sai, ó, e tende a entrar no sul. Beleza? Legal.
Ao redor dessa fonte de campo magnético eu desenhei uma gaussiana, uma superfície imaginária também de verde. Legal? Beleza? E turma, olha só esse desenho, né? Eu tenho linhas saindo de um lado e entrando do outro. Beleza? Legal. Vamos fazer a nossa analogia, né? O fluxo do campo magnético, na analogia, seria o campo magnético, que a gente representa pela letra B, campo elétrico, letra E. Fluxo seria então a integral fechada do campo magnético dA. Legal, beleza. E isso, pessoal, seria igual então à carga magnética que existe dentro da superfície, carga magnética interna, dividida por uma constante. Tudo bem? Galera, o problema é que até hoje, pelo menos até esse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, agosto de 2022, ninguém descobriu uma carga magnética. Diferentemente lá da eletrostática, não existe um monopolo magnético. Na eletrostática existe uma carga positiva, é um monopolo elétrico, um sistema positivo que gera campo de afastamento. Uma carga negativa é um monopolo elétrico, um sistema que gera campo de aproximação. Aqui, isso nunca foi descoberto. Nunca foi descoberto um monopolo, ou seja, uma fonte de campo magnético apenas norte ou apenas sul. Até que se prove o contrário, o norte está sempre junto do sul. Então, galera, se vocês pegarem um vídeo mais antigo meu aí, de lei de Gauss, eu tenho uma carga positiva aqui, imaginem que eu tivesse uma carga negativa aqui dentro da mesma superfície. Qual seria o fluxo aí? Eu expliquei em vídeos mais antigos que você soma, né? Para descobrir a carga total interna. Se uma é mais que, a outra é menos que, daria uma soma de zero. Nesse exemplo aqui agora, o fluxo total seria zero. E é isso que vai acontecer aqui, né? Porque eu tenho um lado aqui que gera linhas saindo dele, outro que gera linhas entrando. Então, se vocês olharem esse desenho aqui, percebam que a quantidade de linhas que saem é a mesma quantidade de linhas que entram, ou seja, o fluxo é nulo. Se eu quiser detalhar mais ainda, percebam que eu desenhei aqui um pedacinho bem pequenininho da superfície, né, que eu chamei de dA. Se eu fosse fazer a conta aqui, vamos supor que nesse ponto aqui o campo elétrico tivesse perpendicular à superfície, tá? Teria aqui um dA, o vetor dA aí. Quando eu fosse fazer essa conta, se tivesse perpendicular, daria 0 graus, daria um cosseno positivo. Já aqui desse lado, o vetor dA é para lá, e o vetor campo elétrico está para dentro, porque a linha está entrando. Então, daria um ângulo de 180 graus, o cosseno daria negativo. Então, se eu fosse fazer a conta completa, tá? Para cada elementozinho de área desse lado aqui, onde as linhas saem, dariam resultados positivos. Aqui daria resultados negativos. Quando eu fosse somar, não tenham dúvida, esse resultado aqui vai dar 0. Então, repetindo, tá? Só no olhômetro, através desse desenho aqui, é possível perceber que o fluxo é 0. Porque o número de linhas que saem é igual ao número de linhas que entram. Se você quiser ser mais matemático, se você fosse fazer essa conta, aonde está saindo, eu mostrei que os cossenos dariam positivos, onde está entrando, os cossenos dariam negativos. Quando você fizesse a soma completa, ia dar 0. Mas outra maneira de pensar, que é o grande lance de todos aqui, inclusive, é você entender que, por analogia,
O fluxo seria a carga magnética dividida por uma constante qualquer. E não existe uma carga magnética, não existem monopolos magnéticos. No caso do magnetismo, é como se eu sempre tivesse isso daqui, ó, juntos, de maneira que quando eu fizesse a soma sempre desse zero, porque o polo norte aqui é como se fosse a carga positiva, né? Gera campo de afastamento. O polo sul é como se fosse a carga negativa, gera campo de aproximação. Essa soma sempre vai dar zero, o fluxo magnético sempre é zero. Tudo bem? Legal? E aí, pessoal, revisando também conceitos antigos, eu deixei aqui do lado, tá certo? O famoso Teorema de Gauss ou Teorema do Divergente. E dessa vez, inclusive, que eu não fiz nas vezes passadas, eu transformei a ideia em palavras, tá? Eu traduzi para palavras a ideia. Vamos ler comigo aqui, ó. Qualquer integral de superfície em uma superfície fechada pode ser escrita como uma integral de volume. Uma integral de superfície pode ser escrita como uma integral de volume, desde que, ao invés da função, no caso aqui função campo elétrico, você use o divergente da função. Então, ó, eu tinha aqui uma integral de superfície do campo elétrico dA. Eu posso transformar essa integral em integral de volume, desde que eu pegue a função e calcule o divergente dela. Então ficaria o divergente do campo elétrico dV. Galera, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá certo? Fazendo essa conta toda, inclusive em detalhes, para você sair dessa forma integral e chegar na forma diferencial. De novo, eu vou pegar a mesma ideia aqui para campo magnético, tá? Só que, pô, dessa vez eu vou ser mais rápido. Então, eu poderia pegar essa integral de BdA, que eu já sei que dá zero, e escrever como a integral do volume, tá? Do divergente, no caso aqui B, do campo magnético dV. Só que, pessoal, já está escrito aqui, essa primeira etapa para o campo magnético dá zero. Então, quando eu igualasse, esse resultado aqui do volume para o campo magnético vai dar zero. Então eu posso dizer o quê? Que o divergente do campo magnético é zero. Tá legal? Então aqui a gente tem a lei de Gauss para o campo magnético, a segunda lei de Maxwell. Detalhe importante, tá? Uma consequência importante dessa lei é sabermos se o fluxo tem que dar zero, se essa integral aqui tem que dar zero, se o divergente do campo tem que dar zero, significa o quê? Que não existem monopolos magnéticos. Só para fechar, tá? Vamos voltar para lá. Carga positiva, o campo é saindo. Você tem um divergente positivo, uma fonte de campo, tá? Beleza. Carga negativa, o campo é entrando, o campo é de aproximação. Você tem um divergente negativo, legal? Você tem um ralo, um poço. Beleza. Fazendo analogia com água, né? Então, pessoal, vamos tentar entender o que está escrito aqui, né? Para ficar até mais legal, vou colocar assim, tá certo? Beleza. Vamos tentar entender o que está escrito aqui, tá? Está escrito que o divergente do campo magnético é nulo. Ou seja, quando você pega uma fonte de campo magnético, um ímã, por exemplo, você nem tem isso e nem tem isso. Porque no final das contas, se você pega tudo que sai com tudo que entra, dá zero. É diferente, de novo, de uma carga positiva, onde todas as linhas estão saindo, você tem um divergente positivo. Aqui, é só olhar o desenho, você enxerga que o divergente é nulo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e até a próxima. Beijo do gordo.